Abertura do ano judiciário, o presidente do Supremo faz discurso em defesa da instituição. Ao lado de Temer, a ministra Carmen Lúcia disse que é inadmissível e inaceitável agredir a justiça. E a procuradora-geral Raquel Dodge se posiciona a favor do cumprimento da pena após a condenação em tribunal. A questão voltou ao debate depois do julgamento do ex-presidente Lula. Mulheres vacinadas contra a febre amarela devem esperar pelo menos um mês para engravidar. E as gestantes só podem ser imunizadas se morarem em áreas de risco. E após 3 anos em queda, a produção industrial voltou a crescer. O bom desempenho da indústria automotiva foi a responsável pela alta. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Começamos o Jornal da Gazeta, edição das 10, dando as boas-vindas aos telespectadores de Brasília e do Rio de Janeiro, que agora passam a nos assistir pela operadora NET. Basta sintonizar os canais 187 e 687. Lembramos que a TV Gazeta é transmitida em sinal digital para várias regiões do país. A vacina da febre amarela não é indicada para mulheres que estão tentando engravidar. A recomendação é adiar os planos em pelo menos um mês após receber a vacina. Mulheres grávidas, com exceção das que vivem onde há circulação do vírus, também não devem ser imunizadas. A Priscila, de 33 anos, ainda não planeja o primeiro filho. Mesmo assim, já foi orientada pela ginecologista que, caso queira engravidar, tem que esperar pelo menos 4 semanas depois de ser vacinada contra a febre amarela. Eu estou sabendo porque minha médica me falou. Mas muitas mulheres desconhecem essa informação. Não sabia. Não há confirmações sobre os possíveis efeitos colaterais à mulher que engravidar logo após ser imunizada contra a febre amarela. Efeitos estes tanto para ela quanto para o bebê. No entanto, a recomendação médica é aguardar cerca de um mês após receber a vacina para tentar engravidar. O médico infectologista Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica que, além da febre amarela, a recomendação vale para todas as vacinas feitas a partir de algum tipo de vírus vivo. Sarampo, cachumba, rubéola, catapora, são vacinas que utilizam este mesmo mecanismo de produção, enfraquecimento do vírus para que ele possa despertar uma resposta imune, proteção, sem que acometa, sem que desenvolva doença naquele indivíduo que a recebe. O Ministério da Saúde recomenda que só tome a vacina gestantes que residem em locais onde ocorreu a confirmação de circulação do vírus, como o município de Mairiporã, na Grande São Paulo. Por se tratar de uma doença extremamente grave e muitas vezes a gestante encontra-se numa área de risco, se ela realmente precisa ser vacinada, nós autorizamos a vacinação de gestantes contra a febre amarela, porque o risco de aquisição da doença é muito maior do que um eventual risco teórico de problemas com o bebê. Aqui na capital, a Vanessa procurou esta unidade básica de saúde na Zona Oeste para vacinar a família. Quando chegou a vez dela, a orientação foi completa. Pergunta se a gente está grávida, se tem algum tipo de alergia, se toma algum tipo de medicamento. E foi confirmada hoje a morte de um dos 5 pacientes que tiveram febre amarela e precisaram de um transplante de fígado. E sobre o paciente, inclusive o nome dele, não foram divulgadas a pedido da família. Ele foi o 5º doente a receber o transplante de fígado aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo por causa de complicações provocadas pela febre amarela. Os outros 4 permanecem internados e estão se recuperando, segundo o hospital. Esse é um procedimento inédito na medicina quando é feito em pacientes com falência de fígado em decorrência da febre amarela. Para os médicos, pode ser o caminho para a cura da hepatite provocada pelo vírus da doença. Bem, e aqui em São Paulo, onde 52 pessoas morreram desde 2017 até agora, a campanha de vacinação começou no último dia 25. E hoje, a Secretaria Municipal da Saúde anunciou que vai fazer um levantamento de casa em casa na zona norte da capital para identificar quem ainda não tomou a vacina. As pessoas que forem localizadas devem ser imunizadas nos próximos dias. A zona norte da capital foi a primeira região a receber a campanha de vacinação contra a febre amarela, depois que macacos foram encontrados mortos com a doença
no Horto Florestal. Polícia Federal deflagra operação para investigar fraudes no Postales, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. As ações devem durar 48 horas em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Alagoas. A previsão é que 100 mandados judiciais de busca e apreensão sejam cumpridos. Segundo a Polícia Federal, a má gestão dos recursos e os desvios investigados geraram um déficit de aproximadamente 6 bilhões de reais. Foi alvo da operação o ex-presidente do Postales, Alexei Pretchendzky. Ele foi responsável pelo fundo de pensão entre 2006 e 2012 e é ligado ao ex-ministro de Minas e Energia, o senador Edson Lobão, do PMDB. Outro investigado é o lobista Milton Lira, apontado como operador político do senador do PMDB, Renan Calheiros. E para evitar a destruição de provas, a Justiça Federal em Brasília decretou a prisão de José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, ex-presidente do BNY Mellon. Para o Ministério Público Federal, o ex-dirigente da Companhia de Investimentos é a peça-chave, que pode detalhar o esquema de desvios no Postales. E essa não é a primeira operação da Polícia Federal que investiga os fundos de pensão. Já são alvo, além do Postales, o FUNCEF, Fundo de Pensão de Funcionários da Caixa, o Petros, da Petrobras e o Previ, do Banco do Brasil. A suspeita é que os recursos tenham sido usados para financiar campanhas eleitorais. E o presidente do BNDES também foi alvo da operação que apura fraudes e desvios no Fundo de Pensão dos Correios. Paulo Rabelo de Castro prestou depoimento em Brasília. Agentes da Polícia Federal fizeram busca e apreensão na casa dele, no Rio. O nome do presidente do BNDES constava em relatórios de atividades do Postales que foram elaborados por órgãos de controle do fundo. Rabelo Castro é filiado ao PSC. Ele deve disputar a presidência da República pelo partido. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, manteve a suspensão do indulto de Natal do presidente Michel Temer. No fim do ano passado, a ministra Carmen Lúcia havia suspendido provisoriamente pontos do decreto. Segundo Barroso, o Poder Executivo não pode dispor sobre a matéria e a redução do prazo mínimo de cumprimento de pena para alcançar o benefício viola a efetividade mínima do direito penal. O ministro afirmou que quer colocar em pauta uma das regras suspensas do indulto que permite o livramento condicional do preso após cumprir 1/5 da pena e não 1/3, como haviam decretos anteriores. A Justiça negou o pedido de indenização da apresentadora Patrícia Bravanel no processo contra o ex-executivo da JF, Ricardo Saldi. Patrícia pediu R$300 mil de indenização por danos morais. Na delação, Ricardo Saldi disse que a apresentadora, filha de Silvio Santos, participou de um jantar para a negociação de propina para o marido, o deputado federal Fábio Faria, do PSD. Segundo a defesa de Patrícia, a delação de Saldi é caluniosa e não se tratou do assunto propina no jantar. No entanto, a Justiça de São Paulo negou o pedido de indenização. Segundo a decisão, não houve ofensa à apresentadora porque o delator não fez acusações diretas a ela. O presidente Michel Temer participou de evento da Caixa, mas não citou investigações sobre corrupção envolvendo a instituição. O evento com servidores do banco aconteceu em um hotel em Brasília. No discurso, o presidente anunciou que o programa Minha Casa Minha Vida terá 700 mil unidades este ano. Mas, diferente do que tem feito nas últimas semanas, não falou sobre a reforma da Previdência. Mais cedo, quando questionado pela imprensa se o resultado da pesquisa Datafolha, que indicou novamente baixa popularidade, poderia afetar os planos da reforma, Temer já tinha afirmado que era preciso dar tempo ao tempo. Desta vez, fez um discurso em defesa do seu governo. Quem quiser opor-se ao nosso governo terá que dizer, olha aqui, viu, Gilberto Occhi, eu sou contra esses ridículos 2,95 de inflação. Eu quero uma inflação de 10,28. Em nenhum momento da visita, Temer comentou sobre o afastamento dos 4 vice-presidentes da Caixa e as investigações sobre corrupção no banco.
Foi o próprio presidente quem se viu forçado a tirar os servidores do cargo há 2 semanas, depois que o Ministério Público Federal o alertou sobre a possibilidade dele mesmo ser responsabilizado. O Planalto resistia em manobrar as indicações políticas com medo de desagradar aliados da base. Das 12 vice-presidências da Caixa, 11 eram ocupadas por 7 partidos, entre eles PP, PMDB e PRB. O afastamento ocorreu após uma perícia forense contratada pela Caixa e realizada pelo escritório Pinheiro Neto revelar que os indicados nos cargos exerciam papel político dentro do banco. O relatório começou a ser analisado pela Procuradoria-Geral da República, já que ele contém menções a políticos com foro privilegiado, como o presidente Michel Temer e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, do PMDB. Uma das provas encontradas pelos investigadores é um e-mail de Temer, quando ele ainda era vice de Dilma Rousseff, encaminhando um pedido para a Superintendência Regional de Ribeirão Preto. A mensagem foi destinada ao vice-presidente da Caixa, Roberto Derzier de Santana, que foi afastado. O relatório da auditoria também mostra que ele foi acionado por Moreira Franco para que passasse informações internas do banco. Derzier era uma indicação do PMDB. Outro dos afastados, Antônio Carlos Ferreira, contou aos investigadores que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está preso, fez exigências para mantê-lo no cargo, como prestar contas sobre sua atuação e informar todas as operações do banco acima de 50 milhões de reais. Disse também que relatou a situação ao então vice-presidente da República, Michel Temer, que o tranquilizou, dizendo que Cunha era controverso. Também deixaram o banco Deusdina dos Reis Pereira, indicada pelo PR, e José Henrique Marques da Cruz. Na abertura do ano do Judiciário, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, fez discurso em defesa da Justiça. O presidente da República, Michel Temer, da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, que são investigados na corte, estavam na sessão. Eles não discursaram. Na semana passada, logo após a condenação de Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o PT classificou o julgamento como uma farsa judicial. E desde então, aliados do ex-presidente pregam desrespeito a decisões judiciais. Sem citar o Partido dos Trabalhadores, a presidente do STF reagiu às críticas. Pode-se ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reformar a decisão judicial pelos meios legais e nos juízos competentes. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual fora do direito não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal. Já a Procuradora-Geral da República defendeu a prisão logo após o julgamento em segunda instância. O tema voltou ao noticiário depois da condenação de Lula pelo TRF da 4ª Região. No julgamento, o ex-presidente teve a pena aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, já disse que o assunto não deve ser pautado no Supremo, o que, segundo ela, seria apequenar o Supremo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defende a prisão após a condenação em segunda instância como forma de evitar a impunidade. O Ministério Público tem agido e pretende continuar a agir com o propósito de buscar resolutividade para que a justiça seja bem distribuída, para que haja o cumprimento da sentença criminal após o duplo grau de jurisdição que evita impunidade, com a atenção que nos impulsiona, no Ministério Público, a agir firmemente em nome do interesse público, a encontrar caminhos que façam chegar justiça aos mais necessitados e a endireitar os atos tortuosos dos que desviam direito público. Dentro do STF, alguns ministros defendem uma nova análise sobre o momento da prisão. O tema já foi discutido em 2016. Na ocasião, com um placar apertado de 6-5, passou a exigir a possibilidade de execução imediata da pena após o julgamento em segunda instância. Agora, o ministro Gilmar Mendes sinalizou que pode mudar de posição e seguir o entendimento do ministro Dias Toffoli, que a prisão só se daria após análise de recurso no Superior Tribunal de Justiça.
O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, criticou o direito aos auxílios moradia concedidos pela Justiça ao juiz Marcelo Bretas e à mulher dele, também juíza Simone Diniz Bretas. Ao defender a posse da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, para o Ministério do Trabalho, Marum ironizou: 2 auxílios moradias para quem vive em casa própria é moral? E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A Secretaria de Governo da Presidência da República é um lugar para uma pessoa habilidosa, para uma pessoa que seja simpática e cativante para levar os pleitos do governo ao Congresso. A partir desse ponto de vista, a escolha de Carlos Marum é um desastre, é um absurdo. Carlos Marum age como um porco em cima, vivo, com uma maçã na boca em cima da ceia de Natal, como um valentão de circo. Foi ao Rio. E no Rio, ele disse, primeiro, que a Justiça está criando empecilhos para o governo Temer, porque é contra a reforma da Previdência. Depois, disse que os juízes que não estão autorizando a senhora Cristiane Brasil assumir o Ministério do Trabalho é porque não sabem ler. E aí não viram na Constituição que isso é uma prática privativa do presidente. E falou também que ele, quando vai à praia, não vai de terno, vai de calção, para defender aquele vídeo infeliz que nem o pai aprovou, né? Aí aproveitou e ainda deu uma casqueadinha no juiz Marcelo Bretas, herói da Operação Lava Jato no Rio, mas que andou dando uma mancada quando pediu um auxílio moradia, apesar de morar com uma juíza, que é a mulher dele, que já tem esse auxílio. Ah, então pedir um auxílio moradia é moral quando você é um casal? Perguntou Marum. Do jeito que as coisas andam, a reforma da Previdência pode ir para o Beleléu com essas atitudes dele, né? Bom, eu volto aqui terça-feira que vem, direto ao assunto. Até! O presidente Temer ficou sem aposentadoria nos meses de novembro e dezembro. O PMDBista é procurador do estado de São Paulo aposentado. Segundo a São Paulo Previdência, o pagamento deixou de ser efetuado porque Temer não provou que está vivo. O recadastramento deveria ter sido realizado em setembro, mês em que ele comemora aniversário. O valor líquido abatidos os impostos que o presidente recebeu de aposentadoria foi R$ 22.100. De acordo com o Palácio do Planalto, Temer já tomou medidas para o recadastramento. Os botecos japoneses estão se espalhando por São Paulo. Com ambientes descontraídos, os chamados izakayas focam, além das bebidas, nos petiscos orientais. A decoração confirma que a casa na Vila Clementino é japonesa, mas aqui não tem rodízio nem combinado. O cliente pode escolher o que está sobre o balcão ou dentro dessa cuba com caldo fervente. Nabo, né? Ovo cozido, né? Esse é o combo, que seria uma alga, um tofu frito, né? Sai muito, mais do que eu esperava. Os chamados izakayas chegaram por aqui já faz alguns anos, mas ainda são pouco conhecidos dos paulistanos. É uma petiscaria, né? Uma pessoa poderia entrar sozinha, petiscar, comer alguma coisa leve, tomar alguma coisa antes de ir para casa. A gente não tem um prato feito, né? Não dá para fazer uma refeição completa, não pede um prato que já vem tudo completo, não tem disso. Né? A palavra izakaya pode ser traduzida como um lugar para tomar saquê. Corresponde ao nosso boteco. E esse izakaya aqui é bem parecido com os muitos que existem no Japão. O ambiente é sempre assim, despojado. As pessoas normalmente sentam aqui perto do balcão e pedem um petisco para acompanhar a bebida, que necessariamente não precisa ser o saquê, pode ser um destilado e também a cerveja. Para comer, o Cláudio escolheu o petisco de soja cozida na vagem. Na verdade, você só dá uma mordida aqui no meio, né, que o feijãozinho sai. É uma soja. É uma soja. Né? E é salgadinho. E é salgadinho e é perfeito para acompanhar uma bebida, uma cerveja, um saquê. Já a Priscila pediu pele. Pele frita,
Pedimos um espeto. Pele frita de frango? Isso. É legal? É gostoso? Vamos experimentar. Eu gostei porque traz uns sabores diferentes que a gente não está tão habituado, né? Esse Zacaiá em Pinheiros, além dos petiscos, oferece almoço. No cardápio, só pratos quentes. O cliente, acostumado com os combinados de peixe cru e bolinho de arroz e alga, estranhou. No começo fica meio surpreso, né? Fala assim, poxa, como não tem essa sushi sashimi aqui, né? Fala, nossa, que... Então, fala, não, vem, estamos numa proposta bacana, não quer experimentar, e a pessoa acaba aceitando, vem com bom grado, né? Fala assim, nossa, que surpresa, não sabia que comida japonesa era isso, né? Eu, às vezes, sinto um pouco falta dos pratos frios, mas é gostoso. A inspiração vem da culinária de Okinawa, lugar de clima quente no sul do Japão, onde viveu a família do chefe. A sugestão dele é a omelete de guaiá, um legume por aqui chamado de pepino de São Caetano, que é típico dessa parte do Japão, conhecida pelos habitantes de vida longa. Ela é meio amarga, né? Mas ela é ótima, diz que é o segredo da longevidade, né? O Reino Unido debate a possibilidade de um novo plebiscito sobre a saída da União Europeia. A nova consulta pôde ser feita depois de uma pesquisa do jornal inglês The Guardian apontar que agora que os britânicos têm a noção dos impactos do Brexit no país. A proposta de saída seria rejeitada por 51% da população. A mesma sondagem mostra ainda que 58% dos entrevistados querem votar nos termos do Brexit quando as negociações do governo com a União Europeia terminarem. Desde que assumiu o cargo em julho de 2016, a primeira-ministra Theresa May tem insistido que o Brexit é irreversível, o que gerou desgaste político e perda de apoio entre os britânicos. Depois de 3 anos em queda, a produção industrial brasileira voltou a crescer em 2017. De acordo com o IBGE, a indústria avançou 2,5%. Apesar disso, a economia ainda não recuperou as perdas registradas entre 2014 e 2016, que somadas ficaram em 16,7%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O bom desempenho da indústria no final do ano passado até surpreendeu. Foi a primeira expansão após 3 anos de um tombo muito pesado, em que a produção caiu algo perto de 20%. E a retomada agora foi geral, desde bens duráveis como veículos, até máquinas e equipamentos, que são termômetro de investimentos. O setor está longe de reverter tudo o que perdeu, mas outros indicadores mostram que está mesmo numa fase de recuperação. Levantamento da CNI, a Confederação da Indústria, também divulgado hoje, mostrou aumento do faturamento, de horas trabalhadas e até do emprego. Movimento que pode ganhar impulso se o consumo doméstico continuar avançando. Há todo um esforço do setor em expandir as exportações, mas falta competitividade para garantir resultados mais expressivos. As montadoras é que têm avançado mais com as vendas externas, mas basicamente para a Argentina. O país vizinho está num ritmo de crescimento bem mais acelerado, que gera maior demanda. Agora, a expectativa é que toda a economia brasileira tenha, neste ano, um desempenho efetivamente melhor, que faça mais diferença, porque a retomada de 2017 não conseguiu apagar as marcas da crise. A indústria saiu do vermelho, mas com participação bem menor no PIB e no emprego. O desemprego caiu, mas o contingente de desempregados ainda é enorme. A inflação cedeu, mas reajustes como o de gasolina e do gás, além de planos médicos e mensalidades escolares, fazem com que os consumidores, boa parte ainda convivendo com o aperto decorrente da crise, não tenham muita percepção dessa queda da inflação. O mesmo acontece com os juros. A taxa básica está no menor patamar da história, só que o crédito continua muito caro. O Brasil está respirando melhor, mas como um doente que teve uma doença muito grave, ficou na UTI, começa a melhorar, só que ainda está fraco e sujeito a recaída. Recaída sim, se o governo, este ou o próximo, por exemplo, não conseguir melhorar o quadro fiscal. Não tem crescimento que se sustente com o atual nível de desequilíbrio das contas públicas. Mas é um grande alívio já a economia ter entrado num ciclo positivo. Boa noite.
voltou a esquentar aqui em São Paulo. Por volta das 8 horas da noite, o Centro de Gerenciamento de Emergências registrava a média de quase 22 graus. Mariana Armentano nos conta se o tempo continua assim nos próximos dias. A semana termina seca e quente em praticamente todas as regiões. Só deve chuviscar ali no litoral, mas aqui na capital, apesar da nebulosidade, não vai chover tão cedo, viu? Nessa sexta-feira, teremos mínima de 18 na madrugada e máxima taxa de 26, com muita nebulosidade, mas sem chuvas. Aí no sábado o tempo não muda muito, máxima de 25 graus. E no domingo o tempo abre mais, o sol predomina, mas a máxima ainda fica ali em torno dos 26 graus por aqui. E antes de encerrar, lembramos que o Jornal da Gazeta, edição das 10, está sendo exibido a partir de hoje também em Brasília e no Rio de Janeiro. Basta sintonizar os canais 187 e 687 da NET. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Neste domingo, 3 da tarde, a TV Gazeta transmite ao vivo com exclusividade a Liga de Basquete Feminino 2018. Assista agora, Tudo Seu.